Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre querido. Que possamos refletir em seus ensinamentos, que possamos implantar em nossas vidas todas as tuas lições para evoluir, para seguir adiante com muita fé, com muito amor, com muita luz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje o tema ele está dentro do capítulo Amai o Próximo como a Si Mesmo. Na realidade nós vamos falar de um tema que aparentemente parece repetitivo, mas é um ensinamento de suma importância se a gente quer evoluir, que é falar sobre o egoísmo. Então vamos lá pensar e refletir sobre o egoísmo de acordo com o Evangelho. O egoísmo, esta doença da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. E cabe aos cristãos a tarefa de fazer-se, elevar-se acima da hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir sua atenção, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque essa é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo, do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo da felicidade do homem na terra. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: "Que me importa?", disse mesmo aos judeus, "esse homem é justo. Por que quereis crucificá-lo?" E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. E é esse antagonismo da caridade, ou seja, esse contrário à caridade, o egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, que cabem à terra o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entraram à marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. Eu li aqui, mas a forma como ele expressa, né, que na realidade é Emmanuel, né, quando ele coloca, porque foi traduzido, de uma outra época, mas ele coloca extirpar, arrancar, e na realidade falar de egoísmo e falar de todos os nossos sentimentos no geral, mas em especial no egoísmo, que é filho do orgulho, a gente não tem como arrancar de dentro de nós. Ninguém arranca de dentro de si um vício, né? Uma doença da alma tão grave como é o egoísmo. Você já se perguntou hoje, no momento em que você acordou, eu sou uma pessoa egoísta?
E aí, com certeza, você vai fazer uma breve reflexão e vai pensar: ah, não, acho que eu não sou egoísta, não. Eu arrumo a casa para minha família, faço comida para minha família, ou eu saio para trabalhar para minha família, ou eu sou bacana com meus irmãos, com os meus familiares, eu ajudo um monte de gente. Não, eu não sou egoísta. Gente, a coisa é muito mais séria do que nós todos possamos imaginar. O egoísmo é uma doença da alma que ela é muito antiga, ela é milenar, ela é desde o momento da nossa criação. Infelizmente, desde um período muito remoto da humanidade, em que nós lutávamos por nossa sobrevivência, já falei isso aqui na vibração, mas vou repetir, desde o momento em que nós lutávamos pela nossa sobrevivência, nós já exercíamos comportamentos extremamente egoístas. Só que lá atrás, na época em que nós éramos ainda primitivos, nós escancarávamos o nosso egoísmo. Ele saltava aos olhos. Todo mundo percebia que éramos egoístas. Nós arrancávamos as coisas dos outros, de outros irmãos, para nossa sobrevivência, arrancávamos à força, lutávamos por aquilo, não dividíamos. Então esse vício de comportamento, essa doença, ela era escancarada. Então era mais fácil de identificar o egoísmo na humanidade. Só que à medida que nós fomos reencarnando, encarnando, reencarnando, e fomos evoluindo, primeiramente o intelecto, a inteligência antes da moral, nós fomos descobrindo formas muito inteligentes de disfarçar o egoísmo. Então, a gente na atualidade, se você olhar para as pessoas no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente familiar, no seu ambiente social, você dificilmente vai identificar de bate-pronto alguém que seja egoísta, né? Porque existem as máscaras que foram desenvolvidas, máscaras de personalidade que foram desenvolvidas no decorrer das décadas, dos milênios. Nós fomos desenvolvendo uma habilidade enorme de fingir humildade. O que é o contrário do egoísmo? O altruísmo, a humildade, né? Esse é o contrário do egoísmo. E nós, de uma forma muito inteligente, camuflamos o egoísmo aparentando uma falsa humildade. Aí que a coisa fica pior. Porque quando a gente se depara, às vezes a gente olha em grupos sociais, nas ruas, pessoas que têm pouca cultura, pouca instrução. Não cultura, porque cultura é algo que a gente traz na alma, no espírito de várias encarnações. Às vezes a pessoa não tem estudo, mas é culta. Vamos falar de instrução nessa vida. Às vezes a pessoa não é instruída nessa vida. E aí ela tem comportamentos extremamente, aparentemente, visualmente egoísta. Vai buscar uma cesta básica, está na fila, atropela os outros para pegar aquela cesta básica, porque ela pensa primeiro nela. Aí a gente visualiza isso, porque essa pessoa ela não desenvolveu ainda a capacidade de fingir humildade. Então ela escancara o egoísmo dela. E muitas vezes a gente, no alto da nossa soberba, nós apontamos o dedo e dizemos: nossa, essas pessoas na comunidade, essas pessoas mais pobres, elas são por isso que estão nessa situação, são tão egoístas, um atropela o outro para pegar uma cesta básica, porque está na fila para ganhar alguma coisa, na caridade, que parecem animais, parecem o homem deitado da pedra. Só que essa pessoa, ela está mostrando, está à flor da pele o que ela precisa mudar, porque ela não tem a capacidade intelectual de fingir humildade. Agora nós,
que estudamos, que lemos, que estudamos o Espiritismo, que estudamos a Bíblia, que lemos muito, né? Graduados, pós-graduados, mestrados, doutorados, nós, né? Que nos sentimos muitas vezes superiores a essas pessoas tão simples que não conseguem disfarçar o egoísmo, nós fingimos muito bem sermos humildes, nós fingimos, nós disfarçamos, nós escondemos o nosso egoísmo. Mas mesmo que a gente queira esconder esse egoísmo de outras pessoas, existe uma coisa chamada consciência. E a nossa consciência, em algum momento, ela vai pesar. Porque lá no fundo da nossa essência, lá no fundo do nosso eu, nós sabemos que estamos sendo egoístas, né? Estamos sendo egoístas quando a gente tem uma demanda de trabalho e a gente acabou ali a nossa parte, que foi mais fácil. Às vezes tem um colega de trabalho que não está conseguindo fazer, eu sei fazer aquilo, eu posso ajudá-lo, mas eu só me preocupo em sair mais cedo e descansar e tô nem aí com o meu colega de trabalho que está todo atrapalhado com o trabalho daquilo. Chegasse mais cedo, eu fiz a minha parte. A gente não sabe o que aconteceu no decorrer do dia daquela pessoa, a gente não sabe o mundo interno daquela pessoa, se aquela pessoa está passando por problemas em casa, problemas emocionais, mas nós julgamos, né? E aí a gente, aparentemente, não estamos sendo egoístas, porque eu fiz o meu trabalho é esse, eu fiz. Isso não é ser egoísta, eu fiz a minha parte. Mas a gente, quando desenvolve o intelecto, a gente tem uma capacidade a mais de entender o que o outro precisa, né? De observar, de fazer uma leitura, o que o outro precisa. Será que eu não posso dedicar alguns minutos a mais do meu dia para ajudar aquele meu irmão? Porque se você olhar intelectualmente, olhando pela razão, eu fiz o meu trabalho. Agora, se você olhar pelo lado da consciência, eu sei que eu posso fazer um pouquinho mais. A gente vai trabalhando a doença chamada egoísmo, essa chaga do espírito, à medida que a gente vai entendendo que a gente pode fazer um pouquinho mais. A gente pode fazer um pouquinho mais dentro das nossas casas, com os nossos familiares. A gente pode fazer um pouquinho a mais no ambiente de trabalho. A gente pode fazer um pouquinho a mais na vizinhança, né? A gente pode fazer um pouquinho a mais em qualquer ambiente das nossas vidas. Inclusive quando você está lá no ponto de ônibus, sentado no banco do ponto de ônibus, chega uma mulher que fala pelos cotovelos e ela quer contar a história da vida dela. E você está lá, ela vai pegar outro ônibus, mas ela está com uma vontade de te contar algo que aconteceu, uma tristeza, uma coisa que está incomodando, e o seu ônibus está para passar e você fala internamente, não, eu não vou pegar, eu vou ficar aqui mais um pouquinho com essa senhora escutando o que ela tem para dizer e eu pego o próximo ônibus. Então eu tenho condições de diminuir, né, a dor do meu semelhante, eu posso amenizar às vezes, né, o trabalho de alguém, a necessidade do outro, quando eu saio do meu mundo egoísta, que eu camuflei muito bem, que eu maquiei muito bem, que eu fingi humildade. Não, mas eu tô cansado, eu tô cheio de coisa para fazer. Será que eu não podia fazer um pouquinho mais? Eu preciso consultar minha consciência. E essa doença chamada egoísmo, ela se manifesta em todos os momentos da nossa vida. Só que o homem da atualidade finge muito bem, mas o egoísmo está lá. Nós vamos eliminar ou transformar esse egoísmo da noite para o dia? Não, nós vamos gradualmente, né? Então o egoísmo está aqui e aqui eu vou fazendo pequenas atitudes amorosas e isso vai se transformando, que é o caminho da humanidade no planeta Terra. Acho que o materialismo, né, Bel? Né, amor? Que mantém a gente enraizado nesse egoísmo, né? Você já percebeu que às vezes a pessoa, quando ela, no começo da vida, ela é mais humilde, porque ela tem uma vida mais humilde. Então ela não tem um bom salário, ela não tem, assim, aquela casa dos sonhos, aquele carro dos sonhos. Você está dizendo humilde materialmente. Mas aí quando a pessoa vai crescendo, né? Ela vai ganhando um pouco mais, ela vai tendo mais dinheiro,
ela simplesmente muda. E aí, aquela humildade que ela tinha no começo da vida, muitas vezes, ela não consegue nem mais conviver com aquelas pessoas do passado. Aí você fala assim, mas aquele meu primo pobre está querendo vir em casa para rever a gente. Fala que nós vamos sair. A gente não quer nem receber. Agora, se for um amigo rico, se for um parente rico, aí você tem disponibilidade a qualquer momento. Então, eu acho que essas questões materiais é que acaba também enraizando, né, esse egoísmo dentro da gente. Tudo pelo materialismo. Parece meio maçante, como você falou, a gente está sempre, parece toda semana falando a mesma coisa, mas é isso que está no nosso dia a dia, né? Mas são assuntos diversos, porque a gente falou da raiva, a gente falou do ressentimento, a gente falou da cólera, e hoje nós estamos falando do egoísmo. Não são todas doenças da alma, amor? Sim, sem dúvida. Se não desta vida, que trazemos também de outras, né? Mas está aí a oportunidade sempre de a gente refletir, e como você falou, transformar. A gente pode estar mudando isso já. Não é porque, de repente, eu desperto, mas e agora, como é que eu faço? De uma forma simples. Poder estender a mão, que nem você falou, ouvir uma pessoa num ponto de ônibus, sabe? Poder auxiliar alguém, isso não vai te diminuir em nada. Isso não vai fazer com que você seja mais ou menos. Aliás, vai ser mais, né? Vai trazer benefícios pessoais para teu espírito, para tua evolução, com um simples gesto de humildade. E agora, só fazendo uma diferenciação, quando o Sérgio mencionou as pessoas, né, no começo da vida, que são mais humildes, mas aí ele está dizendo uma humildade que às vezes é confundida com pobreza, lado material, simplicidade material. Porque às vezes uma pessoa é extremamente pobre e extremamente egoísta. E às vezes ela é extremamente rica e extremamente humilde. Então, muitas vezes a gente confunde, né? Então a gente tem aquela ideia de que toda pessoa que é pobre é humilde. Não, toda pessoa pobre ou ela é humilde ou ela é egoísta. Isso é algo interno, isso é sentimentos que a pessoa tem, que ela traz de muitas encarnações, que é tanto ela sendo pobre como ela sendo rica. Isso não importa. E muitas vezes a gente confunde. O fulano é humilde, mora lá na comunidade porque ele é pobre. Agora, a humildade é algo que ele vai trabalhar e vai desenvolver no decorrer da existência dele. E, assim, só para ficar, assim, mais um ponto importante que a gente tem que deixar aqui, é que todos esses vícios que a gente vem falando semanalmente, né, da raiva, do ressentimento, rancor, tudo, são sentimentos, chagas, né, doenças da alma, que nós vamos levar ainda muitos milênios, porque nós estamos num planeta extremamente atrasado, muitos milênios ainda para a gente resolver. Mas a gente não pode nem se acomodar e nem se desesperar. A gente tem sempre que se esforçar, né? Nem culpa e nem desculpa. Nem culpado por não ser humilde, não ser uma pessoa que está desenvolvendo a humildade, e nem culpado e nem falar, e nem colocar uma desculpa. Nossa, meu espírito é imortal, eu tenho muitas encarnações. Não. É um esforço contínuo, perseverante, no sentido de desenvolver a humildade. Isso é o que irá nos ajudar a amar a si mesmo e ao próximo, como Jesus nos ensinou. Amor. É isso aí. Vamos agora unindo nossos corações, vamos novamente fechando nossos olhos e vamos sentindo os benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo, nos contagiando com muito amor, com muita fé, com muita perseverança. Que esta união de amor, de luz, nos traga força para seguirmos adiante, buscando insistentemente a humildade, para nos tornarmos sempre bons instrumentos do Mestre Jesus em prol dos mais necessitados,
E nesta comunhão de amor, junto a Jesus, vamos vibrando com as nossas melhores energias pelo nosso planeta Terra. Vamos vibrando pelos países que se encontram em conflito. Vibremos pelas famílias do mundo inteiro que sofrem com a perda do ente querido. Vibremos pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelos nossos irmãos em situação de rua, pelos nossos irmãos indígenas, pelos nossos irmãos privados da liberdade. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas doenças. Da mesma forma, vibremos pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. Te pedimos, Mestre querido, pela proteção de nossos lares, proteção de nossa família, de nossos filhos, de nossos parentes e amigos, que essa energia de amor e luz possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nosso país, de todo o nosso planeta Terra. Que possamos sempre, Jesus, combater o nosso orgulho, que possamos sempre buscar nos tornarmos cada vez mais cristãos, cada vez mais humildes, em prol dos mais necessitados. Vibremos pelos irmãos que partiram dessa vida, que possam ser acolhidos e encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral, que sejam todos envolvidos em muito amor e muita luz. Silenciamos, Jesus, para abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar para nos curar, para nos transformar em pessoas mais humildes, mais perseverantes, com muito amor e muita fé. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Peço o encerramento. Pai nosso. Pai nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos a todos pelos compartilhamentos. Acompanhe a nossa página, Áurea. Siga a nossa página. Isso aí. Eu mando o convitinho lá, ó, aperta e aceite o nosso convite na página Aura Vibração Espiritual. Tá lindo, lindo, lindo. Tá todo mundo curtindo, compartilhando. O trabalho tá bonito, né, amor? É isso aí. Por quê, amor? Por quê? Porque nós amamos vocês. Beijo no coração. Uma ótima semana. Até semana que vem.